Olá, cursista, tudo bem com você? Eu sou Arthur Duarte, eu estou analista de políticas esportivas lá na Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas, a DEFOP. Eu já estive aqui lá no nosso módulo 2, onde a gente conversou um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Esportes, e agora eu estou de volta na nossa aula 2 do módulo 4, a nossa última aula sobre o curso ICMS Esportivo. Depois da gente falar na última aula sobre o cálculo do índice e mais algumas informações, a gente dá prosseguimento com a divulgação do índice esportivo e os repasses dos recursos do ICMS esportivo. Então, nessa aula, a gente vai conversar sobre a publicação desses índices provisórios, sobre o processo rapidinho da impugnação, sobre a publicação dos índices definitivos e sobre o repasse desses recursos financeiros aos municípios do estado de Minas Gerais. Primeiro, sobre esses índices provisórios. O que são esses índices, né? Esse índice é um documento completo que contém 4 partes importantes, que é divulgado pela Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas, é divulgado pela DEFOP, segundo a Lei Robin Hood, até o dia 15 de julho do ano posterior ao ano base analisado. Pode ter alguma alteração nessa data para mais ou para menos, mas o que está estabelecido é isso. Quais são as partes importantes desse relatório? É a introdução, o ranking de pontuação, o detalhamento desses programas e projetos e a situação desses municípios mineiros perante ao ICMS esportivo de Minas Gerais. Na introdução, a gente consegue verificar um pouco da metodologia utilizada, das instruções para a elaboração do recurso e as notas explicativas, que constam ali informações sobre municípios com pendência no Tribunal de Contas e algumas outras informações que são necessárias para que o município entenda o mecanismo. Então é muito importante essa leitura minuciosa e com muita atenção a esse documento. A segunda parte é o ranking de pontuação, que contém a listagem dos municípios que tiveram a pontuação no semestre esportivo no ano base analisado. Então, nesse documento, nessa parte, tem o ranking com o município, a nota final e o percentual, que é estabelecido de acordo com aquela nota que a gente aprendeu lá na última aula do cálculo e também é presente na apostila. As informações sobre isso é só voltar lá na nossa apostila do módulo 4. A terceira parte, que também é muito importante, é o detalhamento dos programas e projetos comprovados e aprovados, né, de cada município. Então, nesses são vários quadrinhos com cada atividade esportiva que o município pontuou, que contém o município, a atividade esportiva que ele pontuou, logo abaixo tem a listagem das modalidades que ele pontuou, a pontuação dele vai variar de acordo com aquela tabelinha que é presente na nossa legislação e que a gente conversou na última aula, e embaixo tem as informações que são usadas pelo sistema para a realização do cálculo, né, que a gente também aprendeu na nossa aula passada e também na apostila. Por último, mas não menos importante, a gente tem as informações relativas à listagem da situação de todos os municípios mineiros no ano base analisado. Então, nessa listagem a gente vai ver o status do conselho para esse ano base, o status da comprovação da participação de programas e projetos e o status de gestor municipal. Então, é um relatório mais generalista que pode ver como que está essa participação no ICMS esportivo no ano base de todos os municípios mineiros, todos os nossos 853 municípios. Divulgado o relatório preliminar, a gente vai cair para a impugnação. E o que é essa impugnação, né? A impugnação é muito semelhante com a interposição de recurso, que é aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Só que a interposição de recurso ela fala sobre conselho e a impugnação ela versa sobre os programas e projetos. A impugnação é o ato recursal. É o ato do município que ele não concorda com os dados relativos no índice provisório. Então, se ele acha que tem alguma incongruência, alguma coisa errada, o município tem o direito de realizar o recurso, de impugnar a decisão administrativamente. Essa impugnação ela pode ser realizada, segundo a legislação, né, até 15 dias contados a partir da data da publicação do relatório preliminar. Essa impugnação ela é individual de cada programa e projeto que foi tempestivamente comprovado no sistema de informação do semestre esportivo. E o ato de recurso ele é um ato exclusivo ou do prefeito e prefeita municipal ou do responsável legal pela associação de municípios, né? Ou seja,
secretários municipais, secretárias municipais e pessoas que não têm essa autorização não podem assinar este documento. Logo, se enviar esse documento para a DEFOP com assinatura que não é ou do prefeito ou do responsável legal pela associação de municípios, esse documento ele não vai ser considerado, esse formulário, né, individual por cada programa-projeto não vai ser considerado. Posso inserir novos documentos? O ato de impugnar ele é um ato recursal argumentativo. Ele somente é uma argumentação sobre aquilo que já foi tempestivamente enviado no sistema de informação do semestre esportivo. Então, não pode se enviar novos documentos, não é permitida a inserção de novos documentos, apenas a argumentação e, no caso, se assim for necessário, a confirmação de algum documento que já está inserido no sistema tempestivamente, que foi enviado de acordo com o que a gente aprendeu lá atrás, nos módulos anteriores, lá no módulo 3, que a gente falou sobre os programas e projetos, que tem até o dia 30 de junho para realizar essa comprovação, esse envio de documentos. Então, quais são os programas e projetos que podem ser impugnados? Os programas e projetos que são aprovados conforme solicitado, se ele é parcialmente aprovado, ou seja, que tem um número de participantes inferior ao solicitado, ou se ele é reprovado, por exemplo, são programas e projetos que podem ser impugnados. Lembrando, né, o ato de impugnação ele é um ato de não concordância. Então, o município só deve realizar essa impugnação se ele assim não concordar com a decisão tomada pela equipe técnica da DEFOP, né? Vocês se lembram lá atrás que eu falei que o processo de impugnação e interposição são processos parecidos, mas são diferentes? Pois é, o processo de impugnação refere-se aos programas e projetos. O processo de interposição de recurso também é um ato recursal, mas ele é referente ao Conselho Municipal de Esportes. De impugnação de recurso dos programas e projetos, o prazo para a realização desse recurso é de 15 dias contados a partir da data da publicação dos dados dos índices provisórios. Já de interposição, ele é 7 dias contados em relação aos municípios habilitados a participar do ICMS esportivo. E também no de interposição de recurso, só um recurso é apresentado, porque é o recurso contra a decisão de inabilitação de um Conselho Municipal de Esportes do município. Já quanto à impugnação de recurso dos programas e projetos, é um formulário individual, devidamente assinado pelo prefeito ou prefeita municipal ou responsável legal pela associação de municípios para cada programa e projeto que se deseja impugnar. Então, é individual, deve ser enviado em cada programa e projeto. Ambos são processos recursais. Ambos são contra a decisão de inabilitação ou contra a decisão que a equipe técnica da DEFOP tomou. Mas eles são em momentos distintos e têm características distintas. E agora vamos para o processo de análise dessas impugnações, né? Então, vamos lá. Lá no módulo 3 e também na última aula, a gente falou um pouquinho do processo de análise dos programas e projetos, né? Então, eu já falei, esse programa e projeto ele é aprovado, ele é reprovado, ele é aprovado parcialmente. Tudo isso ele culmina no processo de impugnação agora, porque o município, se ele não concorda com uma decisão, ele apresenta esse formulário de impugnação. E aí a primeira verificação que a equipe técnica da DEFOP faz é se esse documento atende à legislação do ICMS esportivo. Se esse documento ele não atende, ou seja, ele está assinado pela secretária municipal de esportes, se ele não está assinado, enfim, a gente desconhece, a equipe técnica da DEFOP desconhece esse formulário. E o que significa isso? Esse formulário ele não é analisado, porque ele não está conforme a legislação. Então, a gente desconhece esse processo e o programa-projeto continua com o status anterior, certo? Agora, se a equipe técnica considera que esse documento está completo, devidamente assinado pelo prefeito ou pela prefeita, a impugnação é acatada pela equipe técnica da DEFOP. Então, a gente analisa essa impugnação. A partir da nossa decisão, a gente entende que essa impugnação ela está correta, a argumentação do município ela está correta, então a gente aprova o programa-projeto conforme é versado nos termos da impugnação. E esse resultado dessa aprovação vai constar lá na frente no relatório definitivo. Caso a equipe técnica da DEFOP entenda que esse argumento ele não é suficiente para a aprovação do programa-projeto de acordo com a legislação, a gente emite um parecer contrário ao acatamento da impugnação e esse parecer é encaminhado para a instância superior,
que atualmente é a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, e ela, sim, analisa, vê se mantém a decisão e o entendimento da equipe técnica da DEFOP, ou se não mantém. Caso não mantenha, o programa-projeto é aprovado conforme assim a instância superior decidir, e aí vai também para o relatório definitivo, e caso mantenha, o programa-projeto continua com o status anterior ou sofre alterações de acordo com o que foi feita nessa nova análise, né? nessa análise a partir da apresentação da impugnação de recurso. Então esse é o processo bem resumido e simplificado das impugnações. Então, vamos lá. Recapitulando, passamos pela análise, passamos pela impugnação de recurso, então a gente encaminha para os índices definitivos dos municípios habilitados e dos respectivos índices de participação. O que é? É um outro documento muito semelhante ao preliminar, mas esse é o definitivo, que constam também aquelas informações que o preliminar contém, que é publicado pela equipe técnica da DEFOP, e ele é publicado, segundo a legislação, até o dia 15 de agosto do ano posterior ao ano base em análise. Lembrando que essa data pode variar um pouco, mas a data oficial é essa. Então esse documento consta dos índices definitivos, então a pontuação, a porcentagem definitiva após o processo de impugnação, onde programas e projetos são aprovados, programas e projetos são reprovados, programas e projetos são aprovados parcialmente. Então tudo isso mexe no cálculo que o sistema faz para a gente, e aí sim a gente tem o nosso índice definitivo, que a gente vai passar para os próximos órgãos para assim fazer o repasse do recurso. Com o índice definitivo em mãos, ou seja, aquela pontuação e aquela porcentagem que cada município tem direito, a equipe técnica do DEFOP encaminha esses resultados para a Fundação João Pinheiro, que consolida todos os dados de todos os critérios do ICMS esportivo. A partir dessa consolidação, a Fundação João Pinheiro encaminha esses dados todos consolidados para a Secretaria de Estado de Fazenda, e aí sim a Secretaria de Estado de Fazenda encaminha o recurso para o Caixa Único da Prefeitura de acordo com o índice de esportes calculado para cada município participante. E esse repasse desses recursos, ele acontece de uma lógica também própria de todos os critérios do ICMS esportivo. Aquilo que é realizado em 2020, por exemplo, é analisado em 2021 e assim o recurso é repassado em 2022. Segundo todo esse procedimento, todo esse processo que eu falei aqui no decorrer dessa aula. Então, com isso, nós concluímos uma análise completa, um ciclo completo do ICMS esportivo. E aí o município tem que seguir novamente todos aqueles passos, desde que a gente apresentou nas primeiras aulas, para participar dos próximos anos base, já que o ICMS esportivo é uma política contínua. Quanto mais ciclos o município participa, melhor é para o município através de um possível reinvestimento desses recursos, se o município assim entender que é o melhor para ele. Então, esse é o passo final de um ciclo do ICMS esportivo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e com o final da nossa aula a gente também chegou ao final do nosso curso sobre o ICMS esportivo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado, aprendido sobre cada processo que envolve o mecanismo do ICMS esportivo, e nós agradecemos imensamente a companhia de todos e de todas durante esse curso. Em nome de toda a equipe do ICMS esportivo, em nome de toda a equipe que assim ajudou na colaboração e na elaboração desse curso, eu agradeço a todos e a todas por estarem conosco aqui. Muito obrigado.